Alô, devoto! Que alegria ter você mais uma vez aqui conosco nesse programa que é feito para você. Esse programa é feito para prestar contas, sobretudo do que você vê aqui atrás de mim, da imensidão da futura e definitiva Casa do Pai. Como é bom poder vir aqui todos os dias e mostrar para você a evolução dessa obra. Muitas vezes pode parecer que ela não está crescendo, mas está sim. Você pode ter certeza. Isso tudo é fruto da sua contribuição. Você que nos ajuda diariamente, você que nos ajuda mensalmente, você que faz uma doação esporádica no nosso santuário ou através dos nossos canais de doação. Muito obrigado, muito obrigado. Esse programa é feito para você, nosso devoto evangelizador. Hoje é dia de acompanharmos um trabalho que é muito importante aqui no canteiro de obras da futura e definitiva Casa do Pai, que é a parte de conferência de concretagem. Todos esses pilares que você observa aqui atrás de mim, que você deve estar vendo no seu vídeo e que são sempre mostrados para você quando as nossas equipes de reportagem vêm até aqui, passam por um processo de conferência quase que diário para que tudo saia de forma cada vez mais perfeita. Para que esses pilares durem muito tempo e, ao mesmo tempo, tenham um nível de segurança altíssimo, para que possam suportar toda a estrutura da futura e definitiva Casa do Pai, que será gigante, mas poderá receber você com muito conforto na casa do Divino Pai Eterno. Tudo isso, eu sempre digo, é possível graças a você. Essa obra ela não é minha, ela não é apenas dos missionários redentoristas e muito menos apenas da Nova FIP. Ela é sua. Você nos ajuda a construir este santuário. Por isso, se você ainda não é um devoto evangelizador e quer colaborar conosco na nossa obra, ligue para a gente e faça o seu cadastro. O nosso número é 62 3506 9800. E hoje, para nos ajudar a falar um pouco mais sobre a parte de concretagem aqui da futura e definitiva Casa do Pai Eterno, nós contamos com a presença aqui no Alô Devoto do engenheiro André Camargo. André, seja bem-vindo ao nosso programa, ao Alô Devoto. Muito obrigado por explicar para o nosso devoto evangelizador, para quem nos assiste todos os dias, essa parte muito importante aqui dessa futura e definitiva Casa do Divino Pai Eterno. Eu que agradeço a oportunidade, Frater, de poder falar com vocês e de poder apresentar essa obra grandiosa, né? A estrutura de concreto, Frater, é bem complexo, principalmente quando a gente fala da magnitude dessa obra. Então a gente considera essa obra como uma obra faraônica, né? Pelas dimensões das estruturas. Então a gente tem todo um cuidado em relação a essa estrutura. Nós estamos acostumados, aí o pessoal de casa está acostumado a identificar dentro das casas, as casas que a gente constrói, normalmente um pilar ou uma viga de 30 centímetros, né? 20 centímetros de largura. E aqui a gente está falando de estruturas, às vezes, de 3 metros de altura, uma viga de 3 metros por 1,5 metro de largura. Então, são estruturas muito grandes. Então, isso acarreta um peso muito grande da própria estrutura. Então, a gente tem um cuidado muito grande em relação a isso para garantir a qualidade da estrutura, para garantir que a estrutura suporte toda a carga que venha a ser utilizada, né? Que venha a ser imposta. Então, a gente tem todo um cuidado em relação a isso. Dentro desses cuidados, a gente observa o projeto, o que foi projetado, e observa a execução desse projeto, né? Então, a gente tem uma norma brasileira que orienta em relação a essa execução e uma norma que orienta em relação à fiscalização que a gente tem que oferecer. Então, a equipe desenvolve o projeto e a gente acompanha essa execução. Então, a gente observa o cobrimento dessa armadura, o cobrimento a gente chama na engenharia, o quanto de concreto está indo depois do ferro para ele não ficar exposto, porque ele não pode ficar exposto de forma alguma para não gerar uma manifestação patológica, uma trinca ou até mesmo alterar a capacidade da estrutura. Isso, no caso, são as conferências que têm que ser feitas praticamente que diariamente na obra, Isso, exato, digamos assim. Exatamente. Então, todos os dias a gente faz essa conferência, a gente tem um engenheiro de campo que acompanha essa execução e antes de acontecer a concretagem, a gente vem e libera a concretagem. Então, a gente observa se o diâmetro do ferro que está naquela posição é o correto, se a armadura que está sendo executada é o correto, o posicionamento, se a estrutura está limpa, se ela pode receber o concreto. O concreto que a gente utiliza aqui também, né, é um concreto bem específico. Então, os diâmetros da brita, por exemplo, ele é bem inferior, ele é um concreto mais fluido, que é justamente para dar esse acabamento que a gente consegue visualizar na estrutura. Então, a gente tem todo um cuidado pré-concretagem e um cuidado após a concretagem também, que é o processo de cura. Então, a gente vem, molha a estrutura e vai acompanhando
principalmente no calor que a gente tem aqui no estado, né, para que ela não perca muita água e tenha manifestações patológicas também. Então a gente tem todo um cuidado. Agora tem duas palavras que volta e meia vocês sempre dizem aqui nessa fase da concretagem, que eu gostaria que você explicasse para o nosso devoto o que significa fichas e armações. E também se são feitas algum tipo de conferência nessas estruturas. É feita a conferência, toda a estrutura que vai ser utilizada, por exemplo, o concreto que a gente vai utilizar, né, todos os materiais, o concreto que a gente vai utilizar, é feito um teste para que ele possa ser utilizado e é feito retirada uma amostra desse concreto, que essa amostra a gente rompe ela com 7, 14, 28 dias para verificar se ela atingiu a resistência. Isso envolve uma ficha de verificação, então a gente tem uma ficha de verificação, ou seja, a gente pega o projeto daquela estrutura que vai ser executada e acompanha ele, todo o projeto, a execução dele, e antes de concretar aquela peça, a gente faz a ficha de verificação daquela peça. Estando tudo ok, a gente autoriza a concretagem. O concreto chega, a gente verifica o concreto, faz os testes e acompanha a resistência desse concreto para ver se ele está seguindo tudo que foi projetado. Agora, André, a gente sabe que o trabalho de vocês aqui ele é extremamente bem feito. O nível é basicamente de perfeição. Mas o que pode acontecer caso não haja essa verificação, essa testagem de concreto, de estruturas, do acompanhamento da secagem? A gente pode começar a ter problemas simples. Uma estrutura começa a aparecer fissuras, não que vai alterar a capacidade portante da estrutura, mas começa a aparecer algumas manifestações patológicas que a gente chama, né? Então, começa a aparecer fissuras, que é o que a gente observa em algumas estruturas. Então, essa fissura começa a penetrar água, por exemplo, outros compostos, isso vai deteriorando a estrutura. E ao longo do tempo a gente começa a observar manchas, que é uma das características principais. Então, a gente tem todo um cuidado para que isso não aconteça, para garantir uma vida útil mínima para a estrutura e para que ela tenha a capacidade de suportar, né, a carga que vai ser imposta. Então, quando a gente observa um pilar desse aqui, atrás de nós, cheio de concreto e de outras vigas, é possível a gente dizer que mesmo enquanto ele ainda não esteja recebendo uma estrutura sobre ele, porque esses aqui ainda não têm estrutura sobre eles porque ainda não começaram a mexer nessa parte. O nível de perfeição com que ele foi bem feito ajuda com que a vida útil dele seja muito, por exemplo, ele aguente essa exposição ao sol, às chuvas e a outras questões de clima? Sim, sim. A gente consegue garantir isso justamente por esse controle que a gente tem. Então, mas, por exemplo, essas estruturas que a gente consegue visualizar, esses pilares soltos que a gente chama, né, com essas esperas que eles têm, essas pontas de ferro, a gente chama de espera. Posteriormente aí vai ser colocada uma nova estrutura, né, um novo ferro que vai amarrar aí e ela vai subir. Ou vai ser feita uma laje na cabeça desses pilares. Então a gente, para fazer esse processo, a gente vai fazer a avaliação, vai verificar e necessitando de alguma alteração a gente vai fazer. Então tem um controle de todo o processo e a gente consegue garantir a estrutura justamente pela qualidade do trabalho que a gente tem feito. André, muito obrigado por conversar conosco. Parabéns pelo trabalho de vocês sendo feito aqui pela construtora, pela empreiteira. A gente consegue observar que a cada vez que a gente vem aqui durante a semana, a obra parece que está evoluindo um pouco mais. Então, parabéns pelo trabalho de vocês aqui. A gente que agradece, está sempre de porta aberta e para mostrar o nosso trabalho e para mostrar a grandiosidade da obra. Com certeza, a gente espera voltar numa próxima oportunidade e conversar com você. E você, nosso devoto evangelizador, é convidado a nos ajudar fazendo com que essa obra continue sempre crescendo. Para isso, torne-se um devoto evangelizador. Ligue para nós, o nosso número é 62-3506-9800. E hoje aqui no Alô Devoto, quem enviou para nós o seu testemunho foi a Maria Constância Fonseca de Araújo Lima, que é da cidade de Brasília, Distrito Federal. E ela conta para nós o seguinte: em setembro de 2019, recebi um diagnóstico de câncer. Fiz todos os exames preparatórios e, em seguida, a cirurgia no dia 28 de novembro. Passei por 6 quimioterapias e agora, para a honra e glória do Divino Pai Eterno, eu estou completamente curada. Obrigada, meu Pai Eterno. Amém. Dona Maria Constância, que alegria poder ler um testemunho como o seu aqui no Alô Devoto, vendo que a senhora, pela sua fé, pela sua perseverança, com a graça do Pai Eterno, recebeu a cura para aquilo que você tanto precisava, se livrou dessa doença, graças ao nosso Deus, o Divino Pai Eterno.
Eu também gostaria de ler o seu testemunho aqui, você nosso devoto evangelizador. Por isso, escreva para nós e nos encaminhe no nosso endereço de e-mail, alodevota@tvpaeterno.com.br. E vamos pedir para que o Pai Eterno escute as nossas orações. Por isso, vamos apresentar a Ele os nossos pedidos de oração, as nossas intenções, o que nós trazemos no nosso coração. Gostaria de compartilhar com você que nos assiste as intenções que nós recebemos dos nossos devotos evangelizadores. Hoje o primeiro pedido de oração vem da Rose Maria, que é da cidade de Chapecó, estado de Santa Catarina. Ela pede para que nós rezemos pela saúde de todos os seus familiares e, ao mesmo tempo, pede orações por todos os que estão doentes com Covid-19. Também queremos pedir as orações para a Elza Maria, ela que escreve o seguinte nos seus pedidos de oração: rezo em ação de graças ao Divino Pai Eterno por minha família, minha casa, minha saúde. Peço ao Pai Eterno união, muita paz e que Ele abençoe sempre a minha família. Amém. A Elza, que é da cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Por fim, nós recebemos também as intenções da Olívia, que é da cidade de Três Palmeiras, estado do Rio Grande do Sul. Ela pede ao Divino Pai Eterno saúde para ela, pelos membros da família, pelos amigos e reza por todos os colaboradores da AFIP e da TV Pai Eterno. E deseja um bom trabalho para cada um de nós. Muito obrigado, Olívia, muito obrigado. Continue sempre rezando e colaborando conosco. Vamos pedir a bênção do Divino Pai Eterno para cada um de nós. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, aqui nós estamos para pedir a vossa bênção, a vossa luz, a vossa proteção. Estendei o vosso braço forte, estendei o vosso olhar, estendei a vossa proteção sobre cada um de nós, vossos filhos e filhas, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos corações, a fim de que alcancemos em vós a perseverança, o dom da vida, a saúde que tanto necessitamos, para que possamos sempre vos servir com muito amor e disponibilidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse Alô Devoto. É gratificante ter você aqui todos os dias conosco. Um forte abraço e até o próximo programa.